falando sobre medo, ou melhor, falando sobre coragem, porque hoje Deus vai te dar coragem para vencer todos os medos. Eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 João 4,18. Diz assim a palavra de Deus: no amor não há medo. Eu vou dizer de novo: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou ser muito breve e objetivo aqui, mas eu preciso te falar algo a respeito desse assunto. A gente compartilhou aqui com a nossa juventude sobre medos. Tantos medos que nós temos de assumir posição, de assumir responsabilidades, medo talvez de nos relacionarmos com outras pessoas, e muitos desses medos estão relacionados a traumas que a gente viveu. Sabe, medo sempre revela algum bloqueio, algo que te impede de dar um passo a mais, algo que te impede de chegar em algum lugar que é teu, que você precisa chegar. A primeira coisa que eu aprendo sobre medo, e eu anotei aqui: reconheça, medo não é fracasso. Primeira coisa que eu te aconselho nessa noite: reconheça. Todos nós temos os nossos medos. Às vezes elas são pequenas inseguranças, geradas até pelo ambiente. Eu te desafio a você assistir alguns minutos de um telejornal, por exemplo. Talvez você vai começar a se sentir inseguro, vendo o número de doença, né, de contaminados, vendo crise no governo. Talvez isso comece a gerar insegurança no teu coração. E se você não cuidar dessa insegurança, isso pode te gerar um medo, a ponto de paralisar, falando assim: eu não vou mais sair de casa, porque se eu sair de casa eu vou morrer. Porque se eu tomar uma decisão, eu vou ser mandado embora do meu trabalho. Então, às vezes, pequenas inseguranças que foram semeadas no nosso coração, elas podem se tornar grandes medos que vão nos impedir de viver aquilo que Cristo tem para nós. E deixa eu dizer, o que Cristo tem para nós: Ele tem uma vida completa. A palavra de Deus diz que Ele tem uma vida abundante, uma vida que não tem medo, que não para, que não é paralisada. Então, o primeiro conselho que eu tenho para você é: reconheça os seus medos. Reconheça. Medo, reconhecer o medo não é ser um fracassado. Sabe, o que te torna medroso não é reconhecer o medo. O que te torna medroso é não encará-lo, é não reconhecer que ele está aí dentro de você. Reconhecer o seu medo é o primeiro passo de coragem que você vai tomar a partir de agora. Em nome de Jesus eu digo isso, porque eu sei que foi Deus que colocou essa palavra no meu coração. Aquilo que você identifica como medo, nessa noite, reconheça. Peça ajuda, compartilhe. Vá buscar na palavra de Deus aquilo que Ele fala a respeito desse medo, daquilo que você está sentindo, daquilo que você tem passado. O primeiro passo da cura é reconhecer que está ferido. Só tem uma maneira de ser curado: é quando a gente reconhece: olha, existe uma ferida, existe algo que me machucou lá no passado. E deixa eu dizer, tem muitas coisas que nós vivemos no passado que ficam no nosso subconsciente, e às vezes a gente tem medo de tomar decisões, de tomar alguns passos, de nos relacionarmos de novo, porque nós entendemos que talvez a gente vai correr o risco de ser abusado novamente, a gente vai correr o risco de ouvir uma palavra maldosa de novo. Isso vai gerando medo, isso vai gerando bloqueio, isso vai nos impedindo de chegar ao nosso destino. Sabe, um dia que eu reconheci aquilo que me causava medo, e deixa eu compartilhar com você, eu tinha muito medo de ser um pai de família. Eu tinha medo de casar e em pouco tempo me divorciar, de viver aquilo que os meus pais tinham vivido, porque o próprio ambiente familiar colocou dúvidas no meu coração a respeito do meu propósito, do meu destino. Mas houve um tempo na minha vida que eu reconheci todo o medo, e eu fui buscar na palavra de Deus, eu fui buscar com homens de Deus aquilo que Ele tinha para mim, e não era mais relacionado aos meus pais, aquilo que eles viveram ou deixaram de viver. Porque a história que Deus tem é a minha história, a história da minha casa, da minha família, e é isso que Ele tem com você. Talvez os seus pais tiveram problemas na caminhada. Talvez você sofreu abusos, palavras foram colocadas com peso sobre a tua vida,
E talvez você nem queira lidar com o assunto, mas elas ainda estão aí dentro do teu coração. E isso te gera medo de você dar um passo além. Medo de encarar aquilo que te paralisou por muito tempo. E a segunda coisa que eu aprendo, e eu anotei aqui para mim, é que medo é escravidão. O medo nos torna escravos. O medo nos coloca numa jaula. O medo nos coloca num lugar de paralisia. Eu li aqui com você. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo, ele supõe castigo. E deixa eu dizer, castigo é coisa de escravo. É o escravo que tem medo de ser castigado por aquilo que faz de errado. É o escravo que tem essa mentalidade de dizer assim: eu não posso dar um passo, porque se eu errar de novo eu vou ser castigado. Porque se eu encarar de novo um novo relacionamento, eu vou ser castigado. Sabe, o castigo acompanha a mente de quem é escravo. O escravo diariamente, ele vai fazer as suas atividades, as suas tarefas, com medo de ser castigado. Sabe, muitas vezes a gente foi tomado pelo medo, e a gente tem medo de tomar algumas decisões e atitudes, porque a gente não quer ser castigado de novo. A gente não quer sentir aquela dor de novo. A gente não quer sentir aquela rejeição de novo. Então muitas vezes a gente se coloca no lugar de solidão, porque nós temos medo de ser castigado novamente por aqueles que nos abandonaram, por aqueles que não nos amaram, por aqueles que não deram o valor que a gente merecia. O medo nos torna escravos. Romanos 8,15 diz: olha, mas agora vocês não receberam mais esse espírito que escraviza. Não sejam escravizados novamente, mas recebam o Espírito que os torna filhos. Aqueles que receberam o Espírito de Deus, esses são conhecidos como filhos, filhos por adoção. Você foi adotado por Deus, você faz parte da família de Deus. Através de Jesus Cristo, você não é mais escravo, você é filho. E eu quero declarar como filho, você não vai mais andar com medo, você não vai mais andar com culpa, você não vai andar com mais nada daquilo que pertence aos escravos, porque o próprio Deus diz: você já não é mais escravo, mas agora você é filho. E eu termino aqui, nessa palavra, declarando: existe um lugar sem medo. Cara, isso não é empolgante, isso não é desafiador, saber que eu e você, nós podemos viver sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhum castigo. Mas onde é esse lugar? Onde fica esse lugar? Será que é lá na minha igreja? Será que é lá no meu grupo pequeno? Onde é esse lugar que não existe medo? Onde fica esse lugar? Esse lugar é na presença e nos braços daquele que te criou, daquele que te formou ainda no ventre da sua mãe, daquele que cuida de você, daquele que escreveu um livro e te deu acesso a ele para saber que você não foi colocado aqui por acaso, mas que através de Jesus Cristo, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para que toda culpa, todo medo, todo mal fosse eliminado, e para que eu e você, nós possamos viver uma vida de coragem, uma vida que transborda, uma vida que, aonde existia escravidão, aonde existia medo, agora, a partir de agora, você vai ser reconhecido como alguém que transborda de paz, transborda de alegria, transborda de coragem. Sabe, Josué, num tempo da vida dele muito complicado, ele tinha perdido uma referência. Moisés era a referência de Josué. Eles andavam ali, juntos, lado a lado. Moisés morre, Josué perde o referencial, perde aquele que ele olhava e se inspirava nele, perdeu o referencial. E mais do que isso, além de perder o referencial de um líder, de um homem de Deus, ele ainda fica com uma grande responsabilidade de liderar um povo até a terra prometida. Mas sabe o que Deus diz para Josué? Ei, Josué, agora é contigo, cara. Ninguém vai conseguir resistir a você, ninguém vai te vencer. Todos os dias da tua vida eu serei contigo.
assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca o abandonarei. Eu só peço uma coisa diante dos teus medos, Josué: seja forte e corajoso. Reconheça o seu medo, reconheça, vá na direção dele, vença, ainda que seja medo de barata. Vença o seu medo. Você não nasceu com limitação, você não nasceu para ficar enjaulado, você não nasceu para ser escravo. E em nome de Jesus, conheça o lugar onde não existe medo. Conheça nessa noite esse lugar onde já não existe mais medo. E esse lugar é nos braços daquele que te chama de filho meu, filho amado. Eu não te fiz com medo porque eu sou o teu pai. Eu sou aquele que vou à frente. Eu sou aquele que coloquei os sonhos no teu coração. Então por que você vai ter medo de realizar os sonhos que eu, Pai, eu, o Criador, coloquei dentro do teu coração? Somente seja forte e corajoso. Seja forte a ponto de não deixar a cultura te contaminar e te gerar uma insegurança. E seja corajoso de viver pela palavra que foi escrita há tantos anos atrás, mas ainda é realidade hoje. Seja forte e corajoso para vencer tudo aquilo que te colocou marcas no teu passado, tudo aquilo que tentou te destruir, mas não conseguiu, porque Deus, ainda no meio daquela situação que tentou acabar com a tua vida, que tentou acabar com a tua identidade, que tentou tirar de você aquilo que você carregava, a tua pureza, aquilo que você carregava de tão especial. Seja forte e corajoso. Ele está te chamando nesse tempo. Seja forte e corajoso. Se liberta de tudo aquilo que te escraviza. Você não nasceu, Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você viva de uma forma limitada. Pelo contrário, Jesus Cristo foi castigado para que você não seja mais castigado por esse medo. Jesus Cristo foi castigado para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você tenhamos coragem. Ele é à frente da tua vida, Ele é à frente da tua história, Ele está à frente dos teus sonhos, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando no meio dessa pandemia, Ele já sabe aonde Ele vai te levar. Permanece, seja forte e corajoso, porque se Ele falou que você vai chegar lá do outro lado, ainda que no meio da viagem o barco passe por uma tempestade, ainda que pedras sejam colocadas no caminho desse barco, ainda que o barco comece a perder a sua estrutura, ainda que o mar venha tomar, o convés venha se encher de água, ainda que pareça que você vai morrer afogado no meio dessa tempestade, ainda que as nuvens sejam negras, ainda que nada colabore, se Ele falou que você vai chegar, eu tenho uma boa notícia: você vai chegar lá. E você não vai chegar sozinho, você vai chegar com o teu Pai. Você vai chegar com aquele que te ama. Você vai chegar com Ele. Em nome de Jesus.